Os pensamentos automáticos podem ser na forma verbal, que são as expressões, e na forma visual, que são as imagens, ou ambas as formas. E é sobre esse pensamento automático que eu falo nesse vídeo aqui. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, vem comigo, porque eu explico. Olá pessoal, eu sou o Elcio, psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e neste canal eu abordo assuntos relacionados a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então, se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque a sua ação reforça o meu comportamento de continuar gerando conteúdos como este aqui. Dito isto, vamos ao tema de hoje. A forma como as pessoas sentem emocionalmente e a forma como essas pessoas se comportam estão associadas a como elas pensam e interpretam uma situação de acordo com o modelo cognitivo de Beck. Conforme a ilustração, podemos visualizar as crenças nucleares que residem na base, as crenças intermediárias logo ao meio, e na superfície estão os pensamentos automáticos. É por isso que, ao analisar um caso utilizando como abordagem a terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta tende a se interessar pelos pensamentos que está atuando simultaneamente com um outro pensamento de modo mais óbvio, ou seja, entende-se que há dois níveis de pensamentos que estão atuando em conjunto. Enquanto o sujeito ele vai tentando entender uma informação, enquanto ele vai tentando assimilar a situação. E nesse sentido, um pensamento é o racional e o outro são pensamentos rápidos que surgem do nada, são pensamentos irreais, contudo, carecem de avaliação, e esses pensamentos são denominados pensamentos automáticos. Quando ocorrem esse tipo de pensamentos, é normal que a pessoa perceba somente as reações, como a emoção ou o comportamento, e ainda que esteja consciente dos pensamentos, é provável que essa pessoa aceite esses pensamentos sem nenhuma crítica, pelo fato dela entender que esses pensamentos são pensamentos verdadeiros. Logo, ela nem pensa em questionar esses pensamentos. E esses pensamentos não são peculiares unicamente a pessoas com sofrimentos psicológicos. Eles são uma experiência comum a todo ser humano. E na maior parte do tempo, todos nós temos esse tipo de pensamento. Contudo, quase nem temos consciência de que esses pensamentos estão atuando. Mas e até aqui? Essa explicação está fazendo sentido para você? Você está conseguindo assimilar esse conteúdo? Então, escreva aqui nos comentários. Eu quero saber como que você está se sentindo a respeito dos pensamentos automáticos e o que você está achando. Os pensamentos automáticos frequentemente estão na forma abreviada, mas eles podem ser facilmente explicitados quando você pergunta sobre o significado desse pensamento. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um pensamento: essa não. O significado pode ser: isso não vai dar certo. Também pode ser na forma de expressão verbal e forma de imagem, ou ambas as formas. Então, além da forma do pensamento automático verbal, quando expressado, essa não, o indivíduo ele pode ter uma imagem de si mesmo sentado no sofá, por exemplo, decepcionado pelo fato de não ter sido aprovado num processo seletivo. São existentes pelo menos 3 tipos de pensamento. Então, o tipo mais comum de pensamento automático é uma distorção, e ele ocorre apesar das evidências objetivas em contrário. E um segundo tipo de pensamento é o tipo de pensamento automático que é correto, mas a conclusão que o paciente tira desse pensamento é uma conclusão, digamos que distorcida, ou seja, esse paciente ele pode pensar: eu não paguei a conta de luz. E isso pode ser uma verdade, portanto é um pensamento válido, mas a conclusão desse pensamento é: eu sou um mau pagador. E na verdade não é. Ele julgou a pessoa e não o seu comportamento de não pagar a conta. E um terceiro tipo de pensamento é o pensamento que também é válido, mas ele decididamente é um pensamento disfuncional. Por exemplo, um candidato que está estudando para um processo seletivo, ele pensou: poxa, eu vou levar muitas horas para entender esse edital. Vou passar a noite em claro. E esse pensamento é correto, mas ele aumentou a ansiedade desse paciente ou desse candidato e diminuiu a concentração e também a sua motivação. Faz sentido para você? Se esse pensamento reflete a realidade, então de maneira funcional você pode deixar aí o seu like. Veja que os pensamentos automáticos, eles podem ser
identificados através da atenção dada às alterações das emoções, dos comportamentos e também da fisiologia. Então, a pergunta-chave é: o que está passando pela minha cabeça agora? Sinto uma forte angústia, meu corpo está pesado, eu estou com medo até mesmo de sair de casa. Então, sempre se questione o que está ou o que estava passando pela minha cabeça. E através desse questionamento você vai descobrir os pensamentos que estão atuando, né? E uma vez você identificando esses pensamentos automáticos, é hora de avaliar esses pensamentos com autenticidade. Lembra do candidato que está participando do processo seletivo e teve o pensamento que iria passar horas para entender aquele edital? Então, quando ele identificou, ele foi capaz de avaliar e modificar os seus pensamentos para uma resposta mais razoável. Poxa, é verdade que eu vou levar muito tempo para decorar esse edital, mas eu consigo porque eu já fiz isso antes. Ficar pensando no tempo me faz se sentir infeliz e eu também não vou me concentrar e provavelmente isso vai levar mais tempo ainda para terminar. Então é melhor que eu me concentre em terminar por parte, um passo de cada vez. Então veja que ele identificou e avaliou os seus pensamentos e, apesar de ser realidade, tornou-os mais funcionais. E desse modo a pessoa então corrigiu a interpretação de uma situação e agora é provável que o seu humor ele melhorou e assim como os comportamentos tornou mais funcionais e suas reações fisiológicas também diminuíram. Bom pessoal, nesse vídeo eu falei um pouco sobre os pensamentos automáticos. Eu espero ter lhe ajudado a compreender. Um grande abraço e até o próximo vídeo.